tudo bom? Qual será que é o próximo conteúdo que vem na sequência aí? Exatamente, a importação dos arquivos de CAD para início do projeto dentro do Revit, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a preparação dos arquivos aqui no AutoCAD para que eles sejam importados da melhor forma para o Revit. Então, o primeiro passo é a criação de um novo arquivo para cada planta que eu tenho no projeto arquitetônico, que é esse caso, né? Então, eu vou criar aqui um novo arquivo e vou copiar cada uma das plantas que eu tenho aqui para cada novo arquivo. Então, peguei aqui a planta da cobertura. É importante, quando a gente insere o arquivo da planta aqui, né, que ele seja posicionado na origem aqui do AutoCAD. Então, para isso, eu dou Ctrl V e na sequência eu digito 0,0,0. E ele vai lá para a origem de coordenadas. Né? Para fazer essa centralização, eu clico duas vezes com o botão do scroll do mouse, né, e ele vai centralizar aqui, né, estender o elemento na vista. Beleza, tenho o primeiro arquivo, vou salvar ele aqui como planta baixa cobertura. E o interessante é que a gente salve sempre em uma versão anterior à última que ele tem disponível aqui, só por conta de compatibilidade com todos os programas. Beleza, tenho a planta da cobertura. Vou criar aqui um arquivo para a planta do pavimento tipo. De novo no 0,0,0. E vou criar mais um arquivo então para a planta do pavimento térreo, né? Beleza, agora se você observar, né, só a planta do pavimento térreo está cheio de detalhamentos aqui e as outras plantas já estão bem filtradas, né, quase não tem informação nenhuma aqui. Quer dizer que eu já limpei, né, esses outros arquivos, tirando todas as informações que a gente não precisa para o detalhamento lá, para a modelagem. E eu deixei esse arquivo aqui sem excluir esses elementos para mostrar para você quais as funções que a gente pode usar aqui no AutoCAD para fazer uma filtragem rápida. Então, uma das opções é utilizar o painel de controle de layers, né, e deixar ativo somente os layers que você quer apagar. Então, se você desenhou bem certinho aqui, configurou todos os layers, criou cada elemento dentro do próprio layer correto, né, isso vai servir muito bem e agiliza bastante. Então, por exemplo, eu quero manter aqui os layers de alvenarias, as cotas eu quero apagar, vou manter os layers 0, a estrutura. As achuras eu vou apagar também, vou manter hidrossanitário, janelas, mobílias, portas. Basicamente esses aqui. Então imaginem que são esses layers que eu quero manter, né, que vai ser a parte arquitetônica ali, todos os elementos que eu vou precisar para a modelagem do projeto. Então eu venho aqui, desativo eles e agora vai sobrar somente os layers que eu quero apagar. Então achuras mais complexas aqui, principalmente os textos, cotas. Então basta eu selecionar tudo, apagar e depois reativar esses outros layers aqui. Então vai sobrar basicamente a arquitetura ou no máximo um elemento ou outro que eu queira apagar, né? Mas lembre que isso é só para o caso de você ter desenhado muito bem organizado, né, com os layers específicos para cada elemento do arquivo. Se por acaso você não fez dessa forma, então a gente tem outro comando para facilitar a filtragem do desenho aqui no AutoCAD, que é o comando FI. Então eu digito FI no teclado, dou um Enter. Ele é o mesmo tanto para o português quanto para o inglês, né? E esse comando de filtro, ele é um filtro de seleção, né, no qual eu insiro parâmetros de seleção que vão restringir qual tipo de elemento ou quais características dos elementos ele vai selecionar. Então vou pegar, por exemplo, o comando de cota, né, o tipo de elemento de cota, que é Dimension. Adiciono a lista aqui. E ele vai aqui para cima, né? Quer dizer que ele criou essa restrição de seleção ali. Todos os elementos que são cotas, ele vai pegar na seleção. E aí eu clico aqui em Apply, seleciono o desenho inteiro. Se por acaso ele não pegar a seleção ou não mostrar a atualização lá, é só dar uma arrastada com o scroll do mouse clicado, né? Para ele atualizar a vista. E aí eu aperto espaço ou Enter e posso dar um Delete. Beleza? Então foram todas as cotas lá. Eu vou fazer o mesmo para texto. Então sempre que eu for trocar o tipo de seleção, eu preciso excluir os parâmetros inseridos lá.
e inserir o novo parâmetro. Então, texto aqui, apply. Às vezes parece que não pega a seleção, né? Mas é só testar, dar um delete para ver se ele apaga os elementos ali. Essa linha de corte, por exemplo, eu posso excluir manualmente. E tem outras formas de utilização, né? Além dessas da seleção direta do tipo de elemento, eu vou ter, por exemplo, esse desenho aqui de cota de elevação, né? Do nível ali. Então, ele é separado em alguns elementos diferentes e eu consigo usar o comando filter para isso também, mas vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Eu entro no filter, apago esse elemento, e aí além dessa lista que eu posso escolher, né, eu posso vir aqui na seleção de objeto. Então ele vai pegar as características do objeto selecionado e quando você der o aplicar ali, ele vai pegar todos os elementos semelhantes. Então clico aqui e venho aqui, por exemplo, na linha horizontal da cota. Ó, ele carrega todos os dados e sempre que eu for fazer, né, sempre que eu for utilizar esse comando, eu preciso apagar os parâmetros que fixam ele em algum ponto das coordenadas lá. Então todos os parâmetros que têm coordenadas eu vou apagar, tá? Então o começo da linha, final da linha, nesse caso o vetor normal ali. Beleza? Então aqueles parâmetros lá tem a ver com a posição específica só desse elemento. Então quando eu tiro os parâmetros de coordenadas, ele acaba sendo um elemento geral. Então ele pode selecionar qualquer outro elemento da janela aqui. Então dou um apply, seleciono tudo e apago. Tá vendo? Ó, ele apagou todos os elementos que têm a mesma característica. E eu vou fazer o mesmo processo para o restante desses elementos aí. Pego agora o círculo, tiro os parâmetros de coordenadas. Nesse caso não vou tirar essa dimensão, é só o que tem x, y e z, né? Ó, tá vendo que ele pegou todos os círculos? Vou apagar também. Aí ficou mais um pedaço. Tá vendo? Tirei de novo só o parâmetro de coordenada e mantive o restante. Beleza, ó. Tem mais um elemento que fazia parte dessa cota também, que é essa linha branca. Então é o mesmo processo, apago os elementos de coordenada, seleciono e apago tudo. Beleza? Aqui ó, eu tenho esse símbolo aqui de indicação de esquadria. Posso usar também o mesmo comando de seleção. Certo? Ó, então eu já filtrei, né, já limpei todos os elementos aqui que eu não quero nessa vista, que eu não preciso para modelar. Eu vou manter essas achuras aqui de grama, só para identificar quais vão ser as áreas permeáveis no projeto. Se quiser eu posso apagar esse mobiliário aqui, né? E acaba ficando um pouco melhor apagar as achuras das áreas molhadas ali, porque como ele é uma cerâmica todo quadriculado, ó, às vezes ele fica recortado por conta dos detalhamentos que a gente insere, né, textos, cotas e tal, e acaba atrapalhando um pouco a modelagem lá no Revit. Então nesse caso eu vou apagar só as achuras ali das áreas molhadas, beleza? E uma última aplicação que a gente pode ter é o comando filter, né, utilizando a seleção de layers específicos. Então, por exemplo, eu tenho um layer aqui desse elemento. Eu posso selecionar por aqui, né, ativar layer lá. E aí quando eu seleciono o layer, eu preciso clicar aqui para escolher qual layer que eu quero selecionar, né? Mas, por exemplo, eu quero pegar a layer desses carros aqui. E eu não sei, nesse momento, de que layer ele faz parte. Então eu posso usar o mesmo comando de seleção, ó, né? Tirar todos os outros parâmetros. Eu poderia manter só o parâmetro da layer aqui, que é de móveis, né? Mas pode ser que ele acabe pegando algum outro elemento lá dentro. Então vou manter todo esse restante e fazer a mesma coisa. Mas isso é só para mostrar que eu posso isolar layers inteiros também, tá? Pronto, agora eu tenho a minha planta com o mínimo de informações necessárias aqui para o projeto. Aí é só eu salvar também.
Beleza, então agora a gente pode importar direto para o Revit, né? Eu vou criar aqui um novo arquivo a partir do template de projeto arquitetônico. Então, só relembrando, quando eu clico aqui diretamente no atalho, ele já cria um novo arquivo de projeto. Se por acaso o template não estiver aparecendo aqui, você pode clicar em novo, selecionar o template por aqui ou procurar o arquivo dele, né? E selecionar novo projeto, dar um OK aqui, tá? Eu vou direto pelo atalho. E aí a gente já pode inserir as plantas do CAD aqui. Um detalhe importante é a gente saber qual a escala que foi utilizada para desenho no AutoCAD. Então eu venho aqui, meço qualquer distância de parede ou qualquer dimensão conhecida, só para ter uma noção da grandeza ali das unidades. Então aqui, ó, esse projeto foi desenhado em escala 1:100, né? Em metros aqui. Então beleza, essa é a dimensão que eu vou ter de importação. E agora eu vou importar aqui primeiro a planta do térreo, depois o pavimento tipo e na sequência a cobertura. Então para importação eu venho aqui na aba inserir e lembra que eu tenho duas opções de importação, ou um vínculo de CAD ou importar o CAD. Quando eu importo, eu pego uma cópia do arquivo e insiro ele aqui dentro do Revit. Então qualquer alteração que eu fizer no arquivo original não vai alterar esse arquivo que eu inseri aqui. Quando eu faço um vínculo, ele cria um link direto com o arquivo. Então, se por acaso o projeto ainda estiver em alteração, eu vou utilizar o vínculo, porque daí qualquer alteração que for feita no arquivo, eu atualizo o link e aí ele pega todas as alterações aqui dentro. Nesse caso, vamos supor que o arquivo já esteja na versão final e eu vou importar o CAD. Um detalhe importante é nunca clicar duas vezes direto nos arquivos de importação do CAD. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, primeiro o pavimento térreo, dando um clique só. Muito cuidado. E aí eu preciso configurar os parâmetros de importação. O primeiro parâmetro é o de configuração das cores das layers importadas, né? Então eu posso manter todas as cores, inverter, então ele vai fazer um negativo das cores, ou deixar em preto e branco. Eu vou manter todas as cores para conseguir diferenciar os elementos, mas tanto faz qualquer uma dessas opções. É o que ficar melhor depois na visualização. Na sequência eu posso selecionar os layers específicos para importar também, somente os visíveis, ou especificar mesmo, selecionar que layer do projeto eu quero importar. Nesse caso eu vou importar todos, porque eu já filtrei todo o desenho, né? Já tirei toda a informação desnecessária. E aí na sequência as unidades de importação. Então para isso que a gente verificou em qual unidade o projeto foi desenhado. Nesse caso ali está em metros, então vou manter aqui para metros. E aí essas unidades aqui são os parâmetros mais importantes da importação, né? Porque às vezes se você deixar em auto-detectar, ele vai colocar em qualquer dimensão lá e pode ser que o projeto suma ou fique muito grande, né? Então tem que sempre configurar a escala correta aqui de importação. O posicionamento também é interessante a gente alterar de automático centro para centro, para ele centralizar os elementos que eu tenho aqui no projeto do Revit com os elementos que foram desenhados no CAD. Isso é para o caso de talvez o projeto do CAD estar muito longe da origem, né? Então o ideal é sempre posicionar de centro para centro aqui. Essa configuração aqui, né, de colocar em, pode ver que ele está como térreo, é o nível onde ele vai ser inserido dentro do arquivo do Revit. Então ele sempre pega o nível da vista que está aberta, nesse caso é o do térreo, né? E aí eu posso só dar um abrir aqui. Beleza, minha planta foi inserida. Se a gente der uma olhada aqui na comparação dos elementos, né, ela está na dimensão correta. Só para conferir, eu posso dar um comando DI e medir algum elemento conhecido ali, ó. Tá com 20 centímetros, beleza, tá correto. E o próximo passo, então, é posicionar, né, e fixar esse elemento aqui dentro do Revit, para que eu não desloque a referência do CAD, né, enquanto eu estiver modelando lá. Então, eu vou escolher algum ponto de referência do projeto para posicionar na origem aqui do arquivo do Revit. Posso pegar, por exemplo, esse vértice mesmo aqui do terreno. Então, seleciono o desenho lá, digito o comando MV, de mover. Vou pegar esse vértice e vou levar até o vértice da origem do Revit. Depois que eu posiciono ali, eu posso dar um PN, né, para fixar o elemento lá. E agora eu não tenho perigo de arrastar ele, né, ao longo do desenvolvimento do projeto. Beleza, tenho a minha primeira planta, vou para o pavimento tipo 1 para fazer o mesmo processo. Então venho aqui em importar CAD, seleciono a planta do pavimento tipo, confiro aqui se as configurações estão corretas, então as cores dos layers, as unidades de importação principalmente, e o posicionamento de centro para centro, beleza? Então posso clicar aqui em abrir,
Posicionou também, só que agora, como eu já posicionei, já referenciei a planta de baixo, eu vou referenciar o pavimento tipo com base no pavimento térreo, né, da planta do pavimento térreo. Eu não posso colocar esse elemento na origem também, porque ele vai ficar com a planta deslocada. Então, para visualizar o pavimento de baixo, eu venho aqui nas propriedades da vista, né, sem nada selecionado aqui, e eu vou ter a seção aqui de subjacência. Então, onde está aqui faixa nível base, eu vou clicar aqui e colocar o térreo como referência de visualização. Então, ele mostra o térreo lá, né, como referência inferior. E agora eu vou posicionar a minha planta do pavimento tipo em relação ao térreo, vou alinhar os dois. O ideal é sempre procurar algum ponto específico que vai aparecer em toda a torre do edifício. Então, nesse caso, por exemplo, a torre da escada, né? Então, posso pegar um vértice aqui, ó, da escada, seleciono, dou comando MV, pegar esse vértice direito inferior da torre da escada e alinhar com o mesmo ponto no pavimento térreo. Então o projeto foi alinhado, né, apesar de ter alguns elementos diferentes ali no térreo, mas a torre foi toda alinhada ao edifício, né? Então depois que eu posicionei, também posso ativar o comando PN para fixar e pronto, tenho a minha planta do pavimento tipo. E para não atrapalhar a modelagem, né, eu vou desativar agora a subjacência de volta. Beleza? Então pronto, já tenho a minha referência para modelagem do pavimento tipo. E agora o mesmo processo para cobertura, né? Venho aqui, escolho a planta de cobertura, confiro as alterações. Essas alterações, né, essas configurações aqui, elas são mantidas a partir da primeira configuração que você faz nesse arquivo. Mas se por acaso você fechar o Revit, abrir de novo, for carregar outro arquivo, pode ser que elas mudem e você tenha que reconfigurar. Então sempre se acostuma a prestar atenção nessas configurações, beleza? Tá, então inseri lá e agora o mesmo processo, ó, vem aqui na subjacência, coloco o térreo também como referência, né? Pode ser daí nesse caso o térreo ou o pavimento tipo 1, mas como nessa planta aqui eu tenho o terreno desenhado, então o ideal é que eu pegue o pavimento térreo, que vai ter uma referência mais exata, né? Ó. Então tem os muros do térreo ali, é sempre legal deslocar o desenho para fora ali, né, do alinhamento, para ter uma visualização melhor. Eu seleciono, dou MV, pego o vértice aqui e alinho. Beleza? Então foi alinhado também para todo o projeto ali. Então eu seleciono, fixo ele também e pronto, né? Eu tenho as minhas 3 plantas de referência para modelagem. E a partir disso, então, a gente consegue começar o projeto. Fechou? Então, até o próximo vídeo.